Continuação da leitura do livro O Efeito Sombra. A plenitude está além da sombra. Seres humanos vêm lutando contra a sombra há incontáveis séculos, mas até onde sei, a sombra nunca foi derrotada. Os únicos que conquistam a sombra não lutam com ela, eles a transcendem. Quando você transcende, vai além. Na vida diária, transcendemos o tempo todo. Por exemplo, quando uma mãe vê o filho pequeno sendo manhoso e exigente, ela não cede para as condições da criança. Percebe que ele está cansado e precisa dormir. O que ela fez? Ela transcendeu o nível do problema, passando a um nível onde encontrará a solução. Isso faz surgir uma verdade espiritual. O nível do problema nunca é o nível da solução. Instintivamente sabemos disso. No entanto, aplicar essa atitude nos dá tristeza. Nossas fantasias nos forçam a descobrir qual é o lado bom e qual é o ruim, na esperança de que, ao escolhermos o lado vencedor, a vitória seja total. Nunca é. Todo dilema tem dois lados. Toda guerra disputada em nome de Deus depende de uma ilusão, porque o outro lado também confia em Deus. Será que algum exército já adotou o lema "A vitória é nossa porque Deus não está do nosso lado"? Os inimigos da transcendência vão direto para as mãos da sombra. Você está escolhendo não transcender quando reluta no mesmo nível do problema. Considere o seguinte: você tem uma dor crônica. Em vez de ir ao médico, toma mais analgésicos. Quando ouve dizer que alguém não gosta de você, encontra motivos para desgostar daquela pessoa. Seu filho está brigando com outra criança na escola, você tem certeza de que seu filho está certo. Quando ouve dizer que um casal está se divorciando, fica do lado de um deles. Um evangélico vem à sua porta pregar uma nova religião, você bate a porta na cara dele porque seu Deus é o certo. Estes são exemplos nos quais a opção de transcender foi rejeitada. E como são situações bem comuns, não é difícil ver como a sombra ganha poder. Em cada caso, um lado foi rotulado como bom e o outro como ruim. Alguém foi taxado de errado para que você possa considerar que está agindo certo. Julgar os outros é validado como uma maneira saudável de ver o mundo. O processo de escapar da névoa da ilusão começa quando você percebe que ninguém está se beneficiando além da sombra. Você jamais estará certo o bastante, vitorioso o bastante ou virtuoso o bastante para dissipar a raiva, o ressentimento e o medo que são originados nas pessoas que você estipulou como erradas. Quando você enxergar isso, a transcendência se torna uma opção viável. Começa a se buscar o nível da solução em vez do nível do problema. A plenitude resolve todos os conflitos. Eu gostaria que a palavra transcender não viesse carregada de conotações místicas. Quando perceber que pode ir além, em qualquer situação, transcender será algo simples. O conflito é a natureza da dualidade. Resolver conflitos é a natureza da plenitude, algo que lhe é natural. Quando você não é somente preto ou apenas branco, bom ou ruim, luz ou escuridão, e sim os dois lados ao mesmo tempo, o conflito se dissolve. O primeiro passo é o mais importante. Não seja leal à dualidade. Pare de rotular, culpar e julgar. Abra mão das fantasias de mostrar ao mundo que você está certo e os outros estão errados. Os professores espirituais vêm ofertando esse conselho há séculos. Lembre-se do que os Vedas proclamam. Você não está no mundo, o mundo está em você. Jesus ensinou que o reino do céu está dentro de nós. Não faltaram ensinamentos quanto ao caminho rumo à união. Mas as pessoas não prestam atenção a esses ensinamentos, porque o mundo invisível detém influências demais e boa parte dele é sombria. A plenitude não é real até que os conflitos ocultos da sua vida sejam resolvidos. Deixe-me frisar alguns desses conflitos em ordem ascendente, começando pelo nível mais básico, como o que uma criança indefesa poderia experimentar. Cada conflito se torna mais difícil que o anterior, até que alcancemos um nível de conflito espiritual que é como uma guerra contra a alma. Conflito entre estar seguro e inseguro, conflito entre amor e medo, conflito entre desejo e necessidade, conflito entre aceitação e rejeição, conflito entre um e os muitos. Esses conflitos são uma armadilha para todos, estendendo-se muito além do individual. Pense nos países que proclamaram a paz, mas se sentem tão inseguros que sua energia real vai para o armamento e a defesa. Eles não resolveram o problema básico de como se sentirem seguros. Pense nas vezes em que você quis expressar amor por alguém, mas se sentiu receoso e vulnerável.
Você está na mesma posição que as facções em guerra civil, que não podem se abraçar em confraternização com o povo. O conflito está emaranhado em tudo, desde relacionamentos até a diplomacia internacional. Segurança versus insegurança. Solução: estabeleça-se em seu verdadeiro self. O que é preciso para se sentir seguro em um mundo incerto que está fora de controle? Os grandes sábios e professores baseiam suas respostas na máxima fundamental de que a dualidade é insegura e a plenitude é segura. Essa é uma das grandes lições esquecidas. Muitas pessoas trabalham desesperadamente para ficarem seguras e construírem suas defesas. Erguem muros, isolando-se dos elementos mais temerosos da sociedade. Protegem sua existência com dinheiro e bens. Trancam as portas e rezam para que não aconteça uma grande catástrofe. Essas táticas derivam de uma crença primitiva de que, se seu corpo estiver em segurança do perigo, você estará seguro. Talvez tenhamos herdado essa predisposição. Talvez ela seja adequada à nossa forma materialista de vida. As pessoas do passado não se sentiam seguras, a menos que os deuses ou Deus aprovassem suas ações. Para isso, toleravam a miséria, contanto que a religião organizada lhes dissesse que suas almas teriam a salvação garantida. A visão moderna da segurança é psicológica. Para estar seguro no mundo, você precisa encontrar a chave interna da segurança. Casas, dinheiros e bens são irrelevantes. Na verdade, algumas das pessoas mais inseguras são aquelas que se sentem levadas aos excessos da riqueza e do sucesso. A chave para se sentir seguro psicologicamente é ilusória. A psicologia freudiana diz que o papel dos pais durante os 3 primeiros anos do filho determinará o quanto ele se sentirá seguro ao crescer. A psicologia de Jung diz que a sensação de insegurança só pode estar enraizada na psique coletiva e especificamente na sombra, com seu compartilhamento do medo e da ansiedade. Mas, se você olhar os resultados de um século de terapia, a resposta psicológica mal funcionou em ambos os casos. Tanta perspicácia e brilhantismo levaram a pouco mais que o surgimento do Prozac e de uma geração de terapeutas que passam a maior parte do tempo prescrevendo receitas de drogas. Você se sentirá seguro quando descobrir que tem um self essencial. Ele existe em sua fonte, como vimos anteriormente. Na fonte não há divisões e, portanto, o mundo externo não pode ameaçar o interno. A ansiedade precisa de foco externo, seja a lembrança de um trauma passado ou o temor oscilando, que gere terror, simplesmente porque o que vem a seguir é desconhecido. Seu self essencial é estável e permanente, por isso não há nada a temer quanto à mudança. O desconhecido é necessário para mudar. Quando você fizer as pazes com esse fato, o mundo se transformará de um lugar de risco constante para a área de lazer do inesperado. Amor versus medo. Solução: alinhar amor com força interior. Uma vez que se sinta seguro, terá o direito de estar aqui. No entanto, de modo a se sentir de fato um ser íntegro, você precisa se sentir amado. O amor é a garantia de que você é querido. O oposto é o que muita gente sente. É como ser uma partícula do esmo arremessada em um mundo caótico. A única reação sã para essa situação é o medo. A religião fez algumas tentativas a oferecer a completa garantia de que Deus ama cada um de nós. Porém, ao mesmo tempo, ela se agarra à imagem de um Deus temível e vingativo. A razão para que essa dualidade nunca seja resolvida não é nenhum mistério. Ninguém jamais encontrará Deus e perguntará se Ele realmente nos ama ou nos despreza, se nos quer salvos ou condenados. De Moisés a Maomé, o divino sempre foi confrontado com essa exata questão. A resposta sempre pareceu ter os dois lados. Para fugir do medo, confiar em um Deus amoroso não dará certo, pois essa é uma opção intelectual, sempre aberta à dúvida, ou emocional, sempre aberta à mágoa. Enquanto você estiver duvidoso ou puder ser magoado, naturalmente o amor divino não parecerá confiável. No entanto, consciencialmente, podemos experimentar o fluxo de amor como uma força constante, não um capricho divino. Os antigos rishis da Índia afirmaram que a alegria, Ananda em sânscrito, não se ganha nem se perde. Ela é construída na natureza da consciência. A alegria em sua forma mais pura é o êxtase, o prazer, o arrebatamento. Mas a consciência se desenrola do não manifesto
e invisível para o manifesto visível. Conforme esse desenrolar acontece, a alegria se torna um aspecto da natureza que tem muitas qualidades. É dinâmica, ela se move, se modifica, é evolutiva, ela cresce, é penetrante, quer entrar em tudo, é desejosa, busca realização, é inspiradora, aumenta criando novas formas de habitar, é unificadora, destrói as fronteiras da separação. No Ocidente, atribuímos essas qualidades ao amor, que também é a alegria, sob outro nome. O amor transforma dois corações em um. O amor inspira grandes poesias e trabalhos de arte, derruba barreiras entre as pessoas. Há uma tradição que vem desde o começo dos tempos, que venera o amor. No entanto, não há dúvida de que vivemos em uma época sem amor, graças ao ceticismo e ao materialismo. Nenhum dos dois força a renúncia ao amor, mas o reduziram às químicas cerebrais, ao condicionamento psicológico, à atuação boa ou ruim dos pais e à saúde mental. Nenhuma dessas coisas é inteiramente negativa. Elas levam a perspectivas valiosas. No entanto, pelo bem ou pelo mal, a tradição de exaltar o amor como sagrado vem enfraquecendo bastante. Restou a cada pessoa ter de descobrir se a força do amor pode ser experimentada. A busca do amor tem sido outra forma de busca espiritual. Sou fã de tecnologia e ferramentas eletrônicas, e uma delas é o Twitter. Comecei a enviar e receber mensagens às centenas, e toda a atividade se tornou sedutora. Um dia, inseri uma pergunta. Estou procurando amor. Como encontrar o certo? Será que ele sequer existe? Imediatamente inseri outra mensagem. Pare de procurar o certo, seja o certo. Foi uma resposta instintiva, e fiquei impressionado ao descobrir que a minha resposta foi repassada a 2 milhões de pessoas. A razão de ela ter parecido uma resposta tão nova, depois percebi, é que o amor se tornou um problema tal que as pessoas estão francamente confusas quanto à sua existência. Uma resposta que me pareceu natural foi exótica para muitos outros. O que é preciso para ser o certo? O que significa encontrar o amor dentro de si? É preciso a ausência do medo. O amor não precisa ser procurado, assim como o ar que você respira. Ele existe como parte da natureza. É algo supostamente dado como certo. No entanto, como qualquer aspecto do seu self essencial, o amor pode ser mascarado. Na verdade, o amor externo geralmente é irrelevante. Alguém que está deprimido e ansioso ou tem um senso de self danificado não reagirá facilmente, às vezes nem reagirá a gestos amorosos de outra pessoa. Para encontrar amor, você tem que ser capaz de enxergar a si mesmo como alguém que pode ser amado. O self essencial tem uma visão simples. Estou apaixonado, porque na fonte é exatamente assim que você está. Porém, em um mundo de valores conflitantes, essa simples afirmação torna-se confusa e complexa. A névoa da ilusão gera o medo. Removendo o medo, o que fica é o amor. Desejo versus necessidade. Solução. Percepção sem escolha. Tem de ser assim. Quantas vezes você ouviu essas palavras ou as disse a si mesmo? A vida nos apresenta impasses. Queremos fazer algo, mas o caminho está impedido. Talvez alguém com um ego inflado diga: ou é do meu jeito ou não terá jeito. Mais frequentemente, duas pessoas se veem paralisadas porque não conseguem se comunicar. Em um extremo está a compulsão física, tal como as fobias. Tenho medo de fazer X e as obsessões. Não consigo parar de pensar em Y. Parecem ser situações muito diferentes. Um marido que se recusa a ir a um terapeuta conjugal, obviamente não parece semelhante a alguém que tem fobia de altura ou uma pessoa obsessivo-compulsiva, que lava as mãos a cada 20 minutos. Mas há um dominador comum, cada um deles está encurralado entre o desejo e a necessidade. O resultado também é o mesmo, eles já não são livres para escolher. Uma energia infinita é desperdiçada na tentativa de ultrapassar o impasse. Recorremos a mediadores, negociadores e juízes para decidir disputas. No entanto, o lado que perde sempre se sente prejudicado. O conflito pode ser resolvido na superfície, mas não abaixo dela. Frequentamos médicos e terapeutas na esperança de que algumas doenças possam ser diagnosticadas e tratadas. Nesse caso,
Ao menos, existe a chance de olhar mais profundamente. No entanto, o diagnóstico é, em geral, muito mais fácil de encontrar que o tratamento. O Prozac e os antidepressivos semelhantes já provaram ser eficazes em conter os sintomas de TOC, transtorno obsessivo-compulsivo, mas não na verdadeira cura da condição encoberta que volta se o paciente parar com a medicação. Contudo, não importa quanto você seja diplomático, o conflito entre o desejo e a necessidade não pode ser totalmente resolvido. A vida em si apresenta situações em que você não consegue obter o que quer. Nem todo mundo se casa com um homem ou uma mulher de seus sonhos. O fracasso profissional é sempre uma possibilidade. Ganhar fica fora do alcance. Para um pessimista, há mais frustrações que satisfações inerentes à vida. Os sábios e guias de todas as tradições já viram que o desejo é frequentemente bloqueado. Então é surpreendente que a tradição védica da Índia mal mencione resignação, paciência e sacrifício pessoal como virtudes. Em vez disso, a sabedoria mais profunda da Índia ensina que há um estado conhecido como percepção sem escolha. À primeira vista, parece sinônimo de desistir. Você não faz uma escolha, abre mão de escolher um lado. Precisamos ser claros, a percepção sem escolha não tem a ver com abrir mão daquilo que se quer. Tem a ver com deixar de ser leal ao que o ego quer em detrimento do que o universo quer. Com a percepção sem escolha, você deixa sua consciência tomar as decisões. Em outras palavras, aquilo que você quer também é a melhor coisa que pode querer. Em tal estado de consciência, segundo os antigos rishis, não há resistência nem de dentro nem de fora. É uma condição bem fluídica. Para a pessoa comum na Índia, estar no Dharma significa ter encontrado o trabalho certo e conseguir fazer a coisa correta com o seu comportamento. Dharma é uma virtude, ou um modo correto de viver. Em nível mais profundo, estar no Dharma significa que espiritualmente você está no caminho certo, está seguindo os preceitos de sua religião e não está caindo em armadilhas ao longo do caminho. Mas nenhum desses estados resolve o conflito entre o eu quero e o eu preciso. O desejo e a necessidade continuam em guerra. Pode-se dizer que as pessoas retas se veem muito mais presas aos deveres e às obrigações que as pessoas comuns, já que todo tipo de religião faz muitas exigências na tentativa de restringir todo tipo de desejo. Somente a percepção sem escolha leva ao fim do conflito, porque quando você chega a esse nível de consciência, o que você quer é aquilo de que precisa para o seu bem e o bem do mundo inteiro. Nesse estado de consciência, ninguém precisa lhe dizer quais são as regras do Dharma. Em vez disso, você assimilou o Dharma. Você de fato vive o axioma: não estou no mundo, o mundo está em mim. Manter tal estado exige crescimento pessoal dedicado, mas todos já passaram por momentos como os seguintes. Você fica descontraído, há ausência de culpa e julgamento próprio, você experimenta uma sensação de retidão, as condições externas não o bloqueiam, outras pessoas colaboram sem oferecer resistência, os frutos de suas ações são positivos, o desejo termina em um sentimento de realização e satisfação. Como você pode ver, essa é uma combinação especial de ingredientes. No entanto, quando alinha a força do Dharma, este é seu estado normal. Não é o bastante simplesmente obter o que se quer. Muita gente com dinheiro e poder suficientes pode satisfazer qualquer capricho sem muito esforço, mas sentir-se satisfeito e realizado é muito mais raro, e frequentemente o exercício do poder e do dinheiro apenas inflama os desejos da pessoa, levando a insatisfações mais profundas. Você não pode satisfazer seu ego dando-lhe tudo o que ele quer, pois a única razão da existência do ego é acumular. Ele quer mais dinheiro, posses, status, amor, poder e assim por diante. O mecanismo é conservado intocável. Ele funciona através de uma programação impossível de ser reescrita. Os desejos do ego são superficiais. Seu verdadeiro self é isento de ego. Você não está objetivando o ganho. Não teme a perda. Quando dá de si mesmo, não está secretamente calculando o que terá em retorno. Somos afortunados por haver outra forma de ver o mundo. Não da perspectiva do ego, mas além dele, onde a plenitude existe. Conforme o domínio do ego vai enfraquecendo, ocorre uma fusão sutil do eu quero e do eu preciso. Agir como o Dharma, o desejo de Deus, o faria agir de maneira totalmente natural. Você está simplesmente sendo você mesmo.